Vamos continuar a história do Oriente Médio e nessas 4 primeiras aulas, os conflitos entre Israel e Palestina, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês na última aula, né, que na criação de Israel a gente vai ter um diplomata brasileiro, olha só, né, que vai participar ativamente, né, das conversas, né, e a gente vai ter então ele participando. O nome dele era Oswaldo Aranha, tá? Ele vai ser bem ativo nessas questões, beleza? Mas o conteúdo desta aula é entender o que acontece depois da Guerra de Independência de Israel. O que vai acontecer, Bruno? Os palestinos vão ficar praticamente sem território, tá? Eles vão começar a viver o que os judeus viveram esse tempo todo, né? De fragmentação ao redor do mundo. Nesse caso, os palestinos vão se fragmentar ao redor da Palestina, né? Desse território que agora é Israel, né? E também vão ficar aí na faixa de Gaza, na Cisjordânia, territórios conquistados pela Liga Árabe. Beleza? A gente vai ter, em 1956, o segundo conflito que tu tem que saber, que é a Guerra de Suez. O que vai acontecer? A gente vai ter o presidente do Egito, chamado Gamal Abdel Nasser, tá? Que vai ser um cara super nacionalista e ele vai fazer a seguinte proposta: nós vamos nacionalizar o canal de Suez. Bruno, aquele canal de Suez que deu problema em 2021, que o barco ficou preso e causou prejuízo para o comércio mundial. Esse mesmo, né? Aquele canal que vai ligar o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Super importante aí para o comércio global, tá? A gente vai ter o Gamal Abdel Nasser falando o seguinte: França e Inglaterra, vocês dominam, né, essa região, vocês aí controlam capitalistamente aí essa região. Eu não quero mais isso não, cara. Eu quero controlar nacionalmente, né? O Egito é o dono do canal de Suez. Vocês não têm que ganhar lucro com isso daí. E aí a gente vai ter a Revolução Nasseriana, né? Onde o Gamal Abdel Nasser vai nacionalizar o canal de Suez. Beleza? A gente já comentou isso, né, nas aulas de coexistência pacífica, mas aqui é interessante a gente ressaltar porque a Guerra de Suez ela se insere muito nesse contexto, tá? De Israel dos conflitos ali na Palestina. Beleza? O que vai acontecer? O Nasser, ele vai, além de nacionalizar, ele vai aumentar o tom do seu discurso. Então ele vai incitar a Liga Árabe a batalhar contra Israel, né? A gente vai ter aí essa afronta, né? França e Inglaterra vão ficar pé da vida, tá? E a gente vai ter então, né, inclusive, né, nessa questão da França ficar pé da vida, vai ficar mais ainda, porque o Gamal Abdel Nasser vai incitar, né, a Argélia a ficar independente. Nessa época a gente tinha um super conservadorismo de alguns franceses que não queriam perder o território argelino de jeito nenhum. A gente fala, né, das conquistas argelinas, né, dessas guerras que foram sangrentas na Argélia, nas aulas de luta de libertação de Ásia e África. Recomendo bastante, tá? O Gamal Abdel Nasser, além de tudo, vai bloquear o Estreito de Tirã, que fica mais aqui embaixo, tá? Aqui na pontinha da Península do Sinai. E no Estreito de Tirã era uma área super estratégica para Inglaterra e França, tá? Então a gente vai ter aí essa galera ficando muito puta, tá? Inglaterra e França vão ficar pela vida. Tanto que a gente vai ter aí a formação de uma conjectura internacional, né? Onde Inglaterra e França vão se aliar a Israel para atacar e tomar, né, à força o canal de Suez e a Península do Sinai. Tá? A gente vai ter paraquedistas franceses e ingleses chegando ali em Port Said, tá? E Israel vai por terra tomar toda a Península do Sinai. A gente vai ter então essa anexação de Israel da Península do Sinai, um grande território, né? Tanto que a gente vai ter aí mais 50 mil quilômetros quadrados sendo anexados por Israel, né? Israel que já estava numa fulminante, né, anexão de territórios desde a Guerra de Independência. Então a gente vai ter aí o Egito, né, nesse contexto todo se aproximando da União Soviética, e os Estados Unidos, que não é todo nem nada, né, vai perceber que, opa, a gente pode perder uma área de influência, né, o Egito, que até então se considerava terceiro mundista, né, movimentos não alinhados, depois isso vai ser reforçado, né, mais para frente, mas nesse momento, né, durante a Guerra de Suez, o Egito começa a se aproximar da União Soviética. E aí os Estados Unidos diz: "Não, chega de intervenção de França e Inglaterra". E aí a gente vai ter uma união, né, entre União Soviética, olha só que doideira, e Estados Unidos, né, União Soviética para apoiar esse país que estava começando a ir para a sua área de influência, e os Estados Unidos para impedir que isso acontecesse, né? E a gente vai ter essa união então entre as superpotências para pressionar a retirada de Israel, para pressionar, né, o fim dessa intervenção de França e Inglaterra. No fim das contas, né, a ONU, que vai fazer toda essa mediação, vai conseguir aí
que o canal de Suez seja de fato nacionalizado e a gente tem então o fim dessa crise dentro de 1956 ainda, tá? Em 1957, né, o Israel vai voltar às fronteiras de 1949, ou seja, vai revogar, né, vai abrir mão do seu direito de ocupar a Península do Sinai. Até porque, né, a ONU considerava que isso não era legal, isso não foi, né, geopoliticamente uma questão concreta, não foi uma questão bem avaliada. Então a gente vai ter Israel recuando, a Península do Sinai volta ao Egito, mas Israel vai ganhar alguma coisa assim. Porque os territórios que ele havia conquistado lá na Guerra de Independência foram ratificados, né? Foram reafirmados. Então a gente vai ter aí essa conquista relativa de Israel. Beleza? E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter alguns períodos aí de maior tranquilidade ao longo da década de 50 e 60, mas em 1967, né, Israel vai começar a conversar com os Estados Unidos um pouco mais, né? E a gente vai ter então uma situação em que Israel vai pensar assim: olha só, eu acho que a melhor defesa é o ataque. E BUM! A gente vai ter a Guerra dos Seis Dias, né? Do nada, né, Israel começa a atacar os países da Liga Árabe, tá? Em 1967, uma guerra que durou exatamente 6 dias, tá? Foi fulminante o avanço israelense sobre os países da Liga Árabe, né? Israel que vai tomar territórios do Egito, da Síria e da Jordânia, tá? Foi um ataque surpresa fulminante, não deu tempo nem de, nossa, né? Não deu tempo nem de avisar o povo, não deu tempo de fazer nada, né? E a gente vai ter então essa anexação massiva, tá, galera? Israel que tinha, né, lá na época da Guerra de Suez, 20.900 quilômetros quadrados, vai passar a ter 89.489 quilômetros quadrados. Olha que loucura, né? E a gente vai ter, então, uma anexação massiva, onde eles vão conquistar de novo a Península do Sinai, vão conquistar a Cisjordânia, que nessa época estava sob o domínio da Jordânia, vai conquistar a faixa de Gaza, que nessa época estava sob o domínio do Egito, vai conquistar, inclusive, Jerusalém Oriental, que nessa época era uma região, né, um tanto internacional, beleza? E a gente vai ter, então, mais uma vez, os palestinos se ferrando mais um pouco, né? Os palestinos perdendo territórios, perdendo influência nessa região, tá? A União Soviética vai ficar um pouco passiva, tá? Nessa época a gente tinha aí Leonid Brezhnev sendo o líder do Soviet Supremo, tá? E numa uma questão assim de maior aproximação à União Soviética, né, da União Soviética com os Estados Unidos, nesse contexto de detente, a gente vai ter aí uma passividade da União Soviética muito criticada por muita gente, tá? E os Estados Unidos, por sua vez, vai auxiliar Israel, tá? Os Estados Unidos têm muito interesse nessa região e vai aí auxiliar, tá? Mesmo que às vezes um pouco, né, por cima, né, não vai ser tão direto o auxílio estadunidense. A gente vai ter Israel colonizando, isso daqui vai ser bem triste, né? Porque Israel vai aproveitar, né, que está dominando esses territórios para colonizar, para botar gente nesse lugar e dificultar uma talvez retomada, né, desses territórios pelos palestinos, tá? E a gente vai ter Israel então dominando, colonizando essas regiões. A ONU vai condenar, vai dizer isso aqui é uma afronta, uma balbúrdia, né? Isso aqui tá maluco isso daqui, cara. Que doideira é essa, né? E a gente vai ter então os palestinos sem saída, a ONU condenando completamente essa situação, uma situação muito complicada, muito tensa, né, nessa região da Palestina, e a gente vai ter então, né, os palestinos sofrendo muito nas mãos dos israelenses, tá? Eles que vão ser proibidos de transitar dentro de Israel, tá? Então, se tu, sei lá, se tu tá na faixa de Gaza, fica aí, tu não pode ir lá para Jerusalém, tá ligado? Eles que vão acabar construindo assentamentos, né, uns tipo campos de refugiado mesmo, porque eles não têm um país, eles não têm para onde ir. Então vai ser bem complicada a questão, né, após a Guerra dos Seis Dias, onde Israel vai dominar geral, tá? E aqui eu trago para vocês algumas imagens, né? Sempre, nossa, essas aulas de Oriente Médio eu acho que são as aulas que mais tem tanque, né? Eu nunca vi. Tudo é foto de tanque, né? Porque é um monte de guerra e um monte de tanque que Israel vai usar aí, é claro, a Liga Árabe também vai usar, tá? Então aqui a gente tem as conquistas de 1967, o território judeu antes da Guerra dos Seis Dias e os territórios ocupados, né, por Israel depois da guerra. Tomam toda a Cisjordânia, tomam Jerusalém Oriental, tomam as colinas de Golã, né, que ficavam aqui mais próximos da Síria, e tomam também a Península do Sinai do Egito. A gente vai ter uma crise internacional grave, e se tu quiser saber como que vai continuar essa história maluca, né, da região de Canaã, da região da Palestina, assiste o próximo vídeo. Beijão, te vejo.